Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nessa noite, amém? É uma honra estar nessa casa de novo, viu? Amém? Nós vamos falar de Jesus nessa noite. Hoje é culto de missão. E missão não é para qualquer um fazer, amém, irmãos? Missão é para quem está cheio. Cheio. Já pensou esse coral que cantou aqui, cantando lá no presídio, no hospital? Já pensaram nisso? Já pensou toda a igreja cantando lá fora? O que Deus não fazia, né? Então, missão é para quem tem sede de ganhar alma. Missão é para quem tem sede, que ama o seu próximo. Porque amar eu é fácil, agora amar o outro, que está numa situação difícil, é complicado, né? Nós vamos falar sobre o livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Desde já agradeço o pastor Sevilho, amém? Deus abençoe pela visita que foi lá. Foi um grupo de varão enorme lá, hein? Deus abençoe a vida de todos, amém? Nosso irmão Ivandro que está ali, ó, que nos convidou de trazer a palavra de Deus nessa noite, amém, irmãos? Lucas 24, 49, está também a minha esposa ali, ó, linda, maravilhosa, a lá de verde. E ficou os filhos, ficou um na igreja, o outro foi ministrar, e é só glória, amém, irmãos? Vamos ler o versículo 49, 24, 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto céu sejais revestido de poder. Bem alto, seja revestido de poder. Se assente, por favor. Glórias a Deus, aleluia. Que lindo. Glória a Deus. Irmãos, eu conheço o Evandro faz tempo, o Tiago também, amém? Congregou muitos anos com nós na Deus é Amor, e Deus levou nós para outros caminhos, né? Outros ministérios, mas graças a Deus que eles estão firmes aqui na igreja, amém, irmãos? Irmãos, nós estamos no tema hoje de missão, e quando se trata de missão, não é para todos que quer fazer missão, não é todos que querem entregar um folhetinho, ou ir no presídio, ou ir no hospital, fazer a obra de Deus, ou na rua, ou na favela, ou aonde for. É difícil você convidar a igreja toda, e ela sair em peso toda, porque ninguém tem sede como Jesus tinha sede de granjear, e de ganhar almas mesmo. Jesus, vem preparando o caminho, abriu o caminho, e o outro vem para selar, batizar, capacitar, encher do teu Espírito Santo. Eu ter o Espírito Santo é uma coisa, eu ser cheio é outra, porque quem é cheio transmite para o outro que está carente, precisando dessa presença. Eu ser cheio em quatro paredes é fácil, eu falar em mistério aqui dentro é fácil, eu louvar aqui é fácil, eu pregar aqui dentro é fácil, mas eu quero ver sair lá fora, aonde Jesus enviou os 70 e disse, Jesus quando viu os 70 não voltou se gloriando, mas disse, em teu nome os demônios lhe obedecem, em teu nome as enfermidades saem, em teu nome todos estão sujeitos, porque a glória não é para mim, a glória não é para o homem, a glória é para aquele que te encheu, que capacitou a tua vida. Quando Jesus envia os 70 e chama os 12, ele não chamou uma igreja para ficar assim, ó, quer ver? Anda Jesus, e eu aqui cheio, brigando dentro. Tem gente que briga, está cheio, mas briga dentro da igreja. Mas quem está cheio
A unção é tão forte no Antigo Testamento, irmão, que quando eu olho para um homem chamado Eliseu, eu olho para a história de Eliseu, você começa a ler ele num campo, Elias passa, chama ele despede da sua família e vai com Elias. Ele sabia que Deus ia tomar Elias por cima da sua cabeça, mas o mais interessante é que quando Eliseu, ele recebe o poder de Deus, porque é a herança, no Antigo Testamento o pai, era necessário o pai morrer para passar a herança para o filho, e Elias era a tipologia do pai de Eliseu. Eliseu agora pede a herança. E que herança que era essa? Era a herança que vivia na vida de Elias. E não é qualquer herança, não é só um momento. Era herança, era um poder que Elias carregava, que Eliseu disse: olha, eu quero a porção dobrada. E não é só a porção. Hoje nós não possamos buscar só a porção, porque Deus, a gente tem um limite, a gente põe limite nas coisas de Deus. E Deus não trabalha com limite. Quanto mais você ora, mais Ele derrama. Quanto mais você ora, mais Ele te capacita. Quanto mais você ora, mais Ele vai te usar. Quanto mais você ora, mais Ele vai fazer você navegar no oceano do Espírito. E Elias disse: pede-se o que queres. E ele disse assim: eu quero a porção dobrada. Dura coisa tu pedisse. E para o homem tem um sinal, que ele era um profeta. Quando a capa cai, que ele lança no Rio Jordão, alguém olha e diz: está o sucessor de Elias aí, ó. Porque o mesmo Espírito que habitou em Elias habitava em Eliseu. O mesmo Espírito que fez 7 milagres usando Elias, é o mesmo Espírito que usa Eliseu para fazer 14. E ainda depois de morto, caiu outro morto na cova do morto e foi ressuscitado, porque até nos ossos tinha unção. Aí eu não entendo, irmão, como é que uma igreja fica acomodada. Quando eu falo de igreja, eu não estou dizendo da placa, estou dizendo da igreja que vai para o céu. Estou dizendo de uma igreja que não fica só nas 4 paredes. Mas por que nas 4 paredes? Olha o que Jesus, Lucas relata: ficar em Jerusalém, até que do alto céu seja revestido de quê? De poder. E poder não é para qualquer pessoa, é para quem tem compromisso aqui, ó. Se tu não ora, não adianta, filha, não vai acontecer nada. Se tu não busca, não adianta, o poder de Deus não vai se manifestar. Mas se você orar, se você se humilhar, a presença de Deus vai invadir o teu ser, vai invadir o teu coração. Ficar em Jerusalém não é nas 4 paredes que Deus queria os seus discípulos, não. Ele disse: eles vão ficar, mas não vão se acomodar, porque Deus, irmão, quando vê a igreja incomodada, Ele levanta alguém. A igreja de Jerusalém acomodada, como? Jesus vem e disse: olha, ficai lá, vocês vão ficar lá. No livro de João ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei para que esteja convosco. Porque tudo que eu estou falando aqui agora, ele há de lembrar, palavra por palavra. Aí Jesus disse isso para os discípulos. Os discípulos perseveraram. Interessante, irmão, porque ninguém gosta de orar. Ninguém gosta de orar 1 hora de joelho. Não é que o joelho dói, mas a língua coça, né? O joelho dói, mas a língua coça. Você já pensou para parar? Tem pessoas que vai na casa do outro, se deixar, fica 1 hora ripando, mas chama para orar 1 hora para você ver. Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa. Ai, tanta coisa aparece na mente. Vem tanta coisa, né, quando chama para orar. Parece os discípulos. Jesus saiu para um lugar, uma distância de um tiro, de uma flecha. Jesus foi orar e disse: ó, ficai aqui, viu, que eu vou ali. Mas para ficar orando. Quando Jesus voltou, eles dormiram. Aí Jesus disse: meus jovens, vigiai primeiro. Porque não adianta orar e não vigiar, é os dois juntos.
que é melhor vigiar e depois orar. Porque essa matéria é fraca, mas o espírito é forte. E nós vimos que essa igreja, ela ficou em Jerusalém, estava lá. Foram no dia de Pentecostes, porque Deus, irmão, Ele tem as suas estratégias de fazer colheita. Festa na Bíblia tem colheita, e não é só colheita de comer almas. Aí uma pergunta para mim e para você que o Espírito Santo faz: quais são as festas que a gente faz? Qual são a intenção da festa? A pessoa até Deus, ou de afastar a pessoa? Porque no dia de Pentecoste, Jesus tinha um propósito naquela festa, não só de derramar o revestimento na sua igreja, como de trazer almas para a sua igreja. Nós vemos que em Jerusalém começou com 500 pessoas, e foi terminar com 120 pessoas perseverando. Quais 120 pessoas? Orando, buscando a Deus, se humilhando, esperando uma promessa. No livro de João capítulo 20 ou 21, a Bíblia diz que Jesus aparece quando ressuscita. O interessante é que Ele não bate na porta, Ele passa pela porta. E quando Ele passa, Ele diz: Pai, seja contigo. E os discípulos acharam que era um fantasma, assustado. Mas Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E soprou sobre ele o Espírito Santo. Ali foi o Espírito, a regeneração, a mudança de hábito, de costume, mudança. Houve uma metanoia na mente dos discípulos. Como é que uma pessoa espera alguém que não conhece, que não sabe? Quem é que convence o homem a não ser o Espírito Santo? Como é que eu vou esperar uma promessa que eu não vi, que eu não vejo, que eu não conheço? Mas quando Jesus assoprou sobre eles, o Espírito Santo fez morada, habitava já dentro dele. Mas no livro de Atos capítulo 1 ele disse: vocês vão receber virtude, poder, vocês vão ser minha testemunha. Não é só em Jerusalém, não é só na Judeia, não é só na Galileia, mas é nos confins da terra. Igreja que fica nas quatro paredes, ela não cresce. Igreja que fica só no lugar, ela não vai para frente. Mas a igreja que sai para fora, ela cresce de fora para dentro. Enquanto a igreja estava lá parada, foram todo mundo está sentado aqui. Olha que interessante, que não precisa ficar de pé para receber poder. No livro de Atos capítulo 2, você já viu, toda vez que vão louvar, ou vão ter a oportunidade, não é assim, fica de pé, não é? Parece que o poder de Deus só cai em pé. Mas estava todos reunidos, todos no mesmo objetivo, todos na mesma comunhão. Se não tem comunhão, não adianta, irmão. Se não tiver no mesmo propósito, não adianta. Mesmo objetivo, mesmo propósito, mesmo sentido, promessa. Começou com 500, terminou com 120. Está vendo que ninguém gosta de perseverar, ninguém gosta de orar? Ninguém está sujeito a esperar o tempo de Deus, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu pensamento pode ser bloqueado, o meu caminho pode ser curto, mas o caminho de Deus é longo, é comprido. O pensamento de Deus vai além daquilo que a gente imagina. E o pensamento de Deus não era só aqui, ficar neste local. O pensamento de Deus era que a igreja fluísse, andasse, caminhasse.
acontece. E como Jesus disse, aquele que crê em mim, obras maiores farão de que eu fiz. Só ele que fez obra maior, ressuscitou, curou, fez o cego ver, fez vários milagres. Mas quando ele disse obras maiores farão de que eu fiz, porque ele está dizendo isso no livro de João: ó, eu preguei só aqui em Jerusalém, mas eu vou levantar um primeiro para perseguir a minha igreja, porque a minha igreja só fica localizada em Jerusalém. Vai ter que descer para Samaria, vai ter que ir para a Judeia. Você vai para lugar, talvez você está aqui dizendo: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu vou do jeito que eu quero. Vai nada. Quando a perseguição bater na tua porta, é despertamento. A gente está tão acomodado e acostumou com a vida. Irmão, quando você não é perseguido, cuidado. Cuidado. Tem que tomar cuidado se você não tiver luta. É um perigo isso. Aí no livro de Atos capítulo 2, a igreja recebeu o quê? Poder. Veio um vento veemente e impetuoso, entrou pelas janelas, invadiu a casa, invadiu, irmão. Estava todo sentado, e todos foram cheios do Espírito Santo. Já estava na vida dele, mas eles receberam um revestimento. Foram cheios de uma tal maneira que quando o homem é cheio, ele não para. Ele não quer ficar sentado no banco. Ele quer evangelizar. Ele quer ir no presídio, quer ir no hospital. Você já viu aqueles crentes que não gostam de ir para o hospital, mas Deus fala: eu vou pôr uma dorzinha para ele ir lá pregar para alguém que está necessitando, precisando. Teve um dia que eu fui parar lá no Grajaú, olha, eu fui parar lá no Grajaú com a dor, a barriga começou, eu falei: meu Jesus amado, e fui lá. Cheguei lá no Grajaú, estou sentado. Quem está sentado do meu lado? Uma pessoa afastada. Aí o Espírito Santo: pregue para ela. Ela olhou assim: você é da igreja? Sou. Comecei a falar de Jesus para ela. A dor sumiu. Passei no médico, só tomei injeção. Ele falou: você não tem nada. Voltei para casa. Passou uma semana de novo, a dor voltou de novo. Lá vai eu para o Grajaú de novo. Grajaú. Mora aqui, o que eu fui fazer no Grajaú? Cheguei lá, marcou para fazer o exame, um ultrassom. Aqui, ó, passar aqui a maquininha aqui. Aí lá vai eu, sentei do lado de quem? De uma moça afastada. Ô moça, você quer voltar para Jesus hoje? Aí entrei lá na maquininha, lá o médico: você não tem nada. Não, são os gases presos aí, pode ir embora. Tirou daqui 1h da manhã, lá no hospital, irmão, para ir pregar para alguém que precisava ouvir a voz dele. Precisava de ouvir Jesus falar. A primeira estava 4 anos afastada. A outra falou: estou em depressão. Está vendo que tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E a gente está acomodado, parado. A igreja do século 21, ela parou. Ela está tão parada enquanto 7h da manhã, que é o nosso irmão, querendo ou não, ele está na nossa porta 7h da manhã, perseverando. Esses dias eu vi um de cadeira de roda, batendo na porta da vizinha, e entregando folheto do jeito dele, evangelizando do jeito dele, mas está indo, enquanto a igreja que se diz pentecostal, que se diz que é cheia, que tem poder, está sentada, parada. Mas hoje Deus vai derramar um poder sobre a tua vida, para te despertar, para acordar, para pôr você de pé e dizer: Senhor, você pode dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem pode levantar a tua mão aqui e dizer para Ele:
eis-me aqui. Porque ninguém quer ir nesses ambientes, irmão. Ninguém quer ir no presídio. Já fui no presídio, já fui no hospital, já fui em tantas favelas evangelizar. E o mais interessante é onde você é mais respeitado é dentro da favela. E quando você chega com a Bíblia, mas a gente tem gente que tem medo. Ah, não tenho esse chamado. E o seu chamado é o quê? É ficar aqui. Se canta, vai cantar lá fora. Mas o ID não é só para um. O ID é para todos. E o ide é ordem, é mandamento. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Faça a sua parte, anuncie o reino de Deus, anuncia que Cristo está voltando. Porque a igreja só saiu de Jerusalém quando Deus levantou um moço que conhecia toda a lei, sabia de tudo da lei, conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não conhecia quem era o dono da obra. E Jesus disse: vai lá, Paulo, persegue o meu povo, vou mandar um despertamento nessa igreja, porque tem gente que pula, segura aí, pula, sapatia dentro da igreja, entra dentro da favela marchando, meu filho. Entra dentro do hospital marchando, prega lá, anuncia lá. Evangelizar é assim, é você aí aonde você não quer, Deus te manda. Porque você já percebeu, a gente só quer ir aonde a gente tem, somos bem recebidos, não é? Agora você para pensar, Filipe, cheio do Espírito Santo, a igreja foi perseguida, Pedro já começou a pregar, ganhou quase 3.000 almas, em seguida ganhou mais 4.000, depois em seguida quase 5.000 almas. Imagine esta igreja aqui orar agora, como Pedro dentro do cenáculo, no livro de Atos capítulo 4, acabando de orar, se moveu o lugar, irmão, e todos foram cheios. E a Bíblia diz que eles anunciavam a palavra com ousadia, com autoridade de Deus. Olha, imagina uma sombra, não era a sombra dele que curava, mas era a presença de Deus, que quando alguém passava perto dele era curado, quando alguém chegava perto dele já sentia a presença. Não era o lenço de Paulo que curava, não era o avental, mas era a presença de Deus, era a unção de Deus na vida desses homens. Deus precisa mandar uma perseguição para a igreja se despertar e acordar, porque hoje nós estamos pregando um evangelho que Deus só vai dar, que Deus só vai fazer, que Deus vai fazer isso, aquilo, mas também, irmão, o evangelho é espinho. Pregadores de roça, pregue os espenevado, rabadacalaçu, eleio, elamandorebaio, Jesus chegou para Pedro e disse: ô meu filho, o discurso está duro, quer ir embora, vá. Para você ver que Jesus não alisava ninguém. E hoje, para segurar alguém na igreja, tem que ficar assim. Ai, filho, não é assim, pastor? Jesus não te quer assim não, Ele quer mudança. Não, Ô Pedro, você está achando ruim? Ele que falou, não é eu. Foi ou não foi? Foi. Em João capítulo 6, o discurso estava tão duro, parecia, né? Mas a palavra é assim, irmão, ela nos confronta. O dia que a palavra não te confrontar, tem alguma coisa errada. Porque ela confronta o nosso ego. Ela vem que nem uma espada de 2 gumes cortando. Aí
que você olha para Filipe, um diácono, era um diácono da obra de Deus, mas era cheio do Espírito Santo. Que quando desce em Samaria, que a igreja se espalhou, que quando desce Estevão mataram ele, mas ele morreu tão cheio do Espírito Santo, que o céu se abriu antes dele morrer, ele viu os céus abertos, porque ele estava cheio, irmão. Você, quando está cheio, você não sente nada, as suas costas estão largas, pode bater, bateu, volta, porque quem te revestiu das armaduras, quem te encheu é fiel para te sustentar, para segurar nas tuas mãos. Eu quero te dizer nessa noite, um homem cheio, uma mulher cheia de Deus, não há capeta, não há ninguém que para ela. Pode parar aqui, pode tentar parar do outro lado, mas a Bíblia diz: ainda que houvesse dia, o Senhor, eu sou operando, eu quem pede, ninguém pede. Pode clamar com você, pode se levantar, pode ter ferramenta preparada, mas nenhuma vai prosperar contra a tua vida. O interessante, quanto mais mata um crente, a igreja crescia. Como é que pode, né? Quanto mais matou Estevão, a igreja só ia se multiplicando, irmãos. A igreja é isso, ela vai se multiplicando. Quando Nero matou tantos cristãos, a igreja só cresceu mais, só multiplicou. E a gente como servo de Deus, nós temos o direito de se despertar. Todo mundo quer ser que nem esse copo, sim ou não? Cheio, transbordando de Deus, né? Não é? Paulo quando perseguiu a igreja, que Cristo teve encontro com ele, esse homem virou um evangelista tão cheio do Espírito Santo. Tentaram ele matar ele várias vezes. Uma que tentou, deixou ele meio morto, que tiraram ele de lá. No outro dia seguinte ele estava pregando de novo, irmão. Como é que pode? Aí eu fico perguntando ao Senhor, como é que pode? Um homem quase meio morto, tiraram ele de lá do meio, porque ele passou na cidade e o povo estava lá escrito Deus desconhecido. Aí ele falou: é esse Deus aqui que eu conheço, é esse que eu vou pregar aqui para vocês. Ele anunciou, pegaram ele, deixaram ele meio morto, aí tiraram ele do meio da multidão. No dia seguinte Paulo estava lá de novo. Porque Paulo, ele disse assim, foi-me posto uma obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar este evangelho. Você está vendo que a responsabilidade é nossa? A responsabilidade são dos obreiros, dos que anunciam, dos que louvam, porque louvor é uma pregação. O dia que um hino não apresentar o nome de Jesus, Deus, sai fora. Então, se a gente entendesse que a gente tem que ganhar almas, e entendesse que Cristo está voltando, aqui ficava pequeno, lá ficava pequeno onde congrego. Porque quanto mais você ganha alma, o ambiente fica pequeno. Quanto mais cresce a igreja, vai precisar de um templo maior. Mas enquanto nós ficar parado assim, a igreja não cresce. A igreja tem que fluir. A igreja do Antigo Testamento era uma igreja poderosa. É tão poderosa no Antigo Testamento que Deus fez vários milagres no Antigo Testamento. No Novo aparece Cristo, o nosso Deus encarnado, que vem, habitou no meio dos teus. Quando fala os teus, são os fariseus, saduceus, que rejeitaram, não aceitava ele de jeito nenhum.
Mas Jesus vem preparando, João preparou o caminho, Jesus vem e anuncia que o reino de Deus é chegado, prega, anuncia, diz que foi enviado pelo seu Pai, não ele que enviou, mas o Pai que enviou ele. Quem vê ele, vê o Pai. E será que alguém tem visto Cristo nas nossas vidas aí fora? Será que a gente tem dado testemunho? Porque através do teu testemunho as pessoas também se rendem aos pés de Cristo. Será que a gente tem dado um exemplo que nem Eliseu, que quando passava no muro da Sulamita, ela observou bem o falar, o andar, o trajar, o vestir. Porque até no vestir o crente é conhecido, até no falar. E ela conheceu aquele homem porque o traje dele, o falar dele, a conduta dele mostrou quem ele era. Ele não se revelou para ela, mas o Espírito de Deus falou: esse aí é meu. Mas o Espírito de Deus testificou. Será que o Espírito Santo tem testificado conosco que nós somos filhos de Deus? Porque quando ele chega, ela passa, que ela olha para ele, ela chama o marido dela. Na segunda vez ele disse: ó, verdadeiramente esse aí é um homem de Deus. Ele não falou que era, ele não abriu a boca, porque quem é cheio é conhecido pelas suas obras, pelas suas atitudes. Até o teu testemunho salva pessoas, até o teu caráter salva pessoas. Hoje é culto de missão e Jesus tinha caráter, Jesus sabia falar, Jesus sabia entrar e sair, mesmo alguém querendo matar ele, mas ele tinha uma conduta, que o Pai que enviou ele é santo. Nós temos que entender isso, evangelizar. Tem gente que está usando tanta tática, não precisa disso. Primeiro dia que eu fui evangelizar uma moça, primeira vez, deu folheto para ela, ela pegou, dobrou e jogou no chão. Eu peguei de volta e disse: Jesus te ama do mesmo jeito. Ela começou a chorar. Falei nada, ela falou: devolve esse folheto para mim. Devolvi de novo. Você está entendendo? Então a gente só recebe o poder de Deus para ficar nas quatro paredes, irmão. E a igreja de Jerusalém, ela saiu porque Deus levantou alguém para perseguir a igreja. O Brasil está sofrendo perseguição, está meio, em vistas dos outros países que a mídia não mostra, que tem muitos irmãos em Cristo nosso morrendo para dar vida, dando a vida pelo Evangelho, dando a vida pela palavra de Deus. Enquanto a gente está no Brasil, pode evangelizar, pode cultuar, pode buscar a Deus no meio dos matos, ou num culto de oração, porque culto de oração ninguém gosta, irmão. Ou culto de doutrina, misericórdia. Então a gente tem que se despertar, temos que acordar, sair deste sono. Vamos sair da igreja de Laodiceia e vamos entrar na igreja de Filadélfia. Ou senão nós entramos na igreja de Esmina. Quanto mais ela perseguida, mais ela crescia. Vamos entrar na igreja de Filadélfia, que guarda a palavra. Vamos entrar na igreja de Esmina, que o perfume exala. Porque a igreja de Esmina era uma igreja perfumada, e Paulo diz que o perfume de Cristo exala, o pecado também exala, mas quem tem o perfume de Cristo, irmão, vai exalando, pega um, pega outro, pega lá e vai pegando, e vai indo, ele vai se espalhando, porque o perfume de Cristo é suave, o cheiro agradável. Paulo disse: olha, nós temos que ter esse cheiro. E a igreja de Esmina tinha. Qual é o cheiro que eu e você tem nessa noite? Qual palavra que nós está guardando? Uma palavra que anima o nosso ego, que põe nós para cima, uma palavra que nos confronta, ou uma palavra
palavra que nos leva a se aproximar mais de Deus. Vamos sair da igreja ou até mesmo da igreja de Laodiceia. Ela é meia, ela é morna, ela é fria. Se for fria, Deus restaura. Se for morna, Ele vomita. Mas se for quente, Ele continua te enchendo, continua te avivando. Nessa noite, Deus, oh meu Deus, aleluia, anoie manduia saia, aleluia. O Espírito Santo está neste lugar, irmãos. Awanarayo menere manchuria lassuria narabayo peremanchu que mando caba da calassúria. Awanarayo que minovácia aqui nesse minorevácia. Ai que o alabaco mundo cababa da caçaia. Ele o minoio ereio elebandore mandaravacio terebaia suia narabia saia. Diz o Senhor nesse canto, oh labandaravacio tu e ela badara saia tu no menemanassai to eu anácio, desembarcando muitos aqui nesse mando, piada calassúria, tô eu restaurando muitos nesse camando, elabada canto, rebador que eu no bondo, tu e evácia, vou eu despertar muitos de madrugada, vou eu tirar o sono de muito para me buscar, toremancho que banda calassúria, tu me tô eu voltando igreja minha, se despertai, diz o Senhor, elabandore manchúria, elabado cabado bique na saia, tô eu renovando aqui, ó, tô eu enchendo muitos aqui, na badacalassúria, tenho eu pressa de renovar a minha igreja, tenho eu pressa de levantar muitos. Há uma disputa nesse recinto aqui, ó. Tu me mando, me na saia, alaio bondô, me calabadara saia. Tô eu voltando e tenho pressa, tenho eu enavácia, tenho eu visto o oculto aqui dentro, tenho eu visto o profundo, as escondidas, narabaquio, ele me dará saia, narabaco, manda calassúria, ele me dará saia, há um prumo nesse remendo, rabacanto, rabadacassúria, há uma balança nesse calavassúria, tu que me navacei, o bide calassubi, o bide vacia, labada calassúria, tu me navácio, derrama minha na calassúria, renovo muitos, mas eu tenho pressa, entra na minha na calabada calassúria, elabada calassúria, me buscai, orai, vigiai. Eu nevando, me neva manda calavas. Joelho eu deixo a minha paz, diz o Senhor. Chevassa na calavassúria. Jesus está voltando. Há uma presença neste lugar, filho.
Se eu fosse você, abrir o teu coração. Cava, hoje Deus está te revestindo, minha filha. Deus está te revestindo, mocidade. Começando do altar aqui, ó. Começando daqui, ó. Recebe aqui em cima. Recebe aqui, recebe. Recebe aqui, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Despertar a igreja. Alabadore baduri minarácia, elabacu. Aqui, ó, fique de pé aqui, pastor, fique. Enoremanchubi de caçuri. Enibinovas, alabada canto, rabatubi que mimino, elimina saia, tu e canto revácia. Estou eu tocando o teu coração nesse camancho rebassúria. Estou eu renovando a tua saúde na canto remando, tu e abadacassúria. Estou entrando nas veias do teu coração e desentupindo uma por uma, ó. Tu e evasso, elabadacalassúria, tu e que me navassai, teu eu colocado aí, ó, tevasso, ele mandaravassia, olimini que me nobadacassai, autoridade sobre a tua vida, tu e que me navassa, tu diz, Senhor, como é que eu faço? Para onde que eu vou? Me dá uma direção, pregue aquilo que eu pus no teu coração, tu e porque quem se encarrega sou eu, diz o Senhor. Tu e ela mandou da calassúria. Não quero quantidade, que eu canevácia. Ele me dará vassúria. Eu cobri de calavassúria. Preocupado é com qualidade. Tu e que vai, ele mandou mandar calassúria. Tu e vou eu nevácia. Ele me dá calassúria. Vou eu revelar o oculto, ó. Vou eu mostrar algo escondido nesse recinto para ti, ó. Tu que mandava saia, caralho. Esconde dos olhos dos homens, mas do meu ninguém esconde. Oi, mandore mandara badaravacio. Recebe a minha presença sobre a tua vida, diz o Senhor. Toremanchuri anaravassia. Choe manu niriminore mandarasaia. Olha eu derramando uma unção aqui agora. Naramanduri miminomana calamandaravasio. Tuiene manda calassúria. Recebe na camuniçaia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Nós hoje que vai pregar, irmão, já fui pregar em igreja, que quando você chega lá, pega leve. Peraí, é eu que vou, é o Espírito Santo que vai falar ou é eu? Você não pode pregar mais do jeito que está na Bíblia. Se tu pregar, você não é mais chamado. Mas João Batista, ele não tinha papa na língua, não. João Batista olhava para os fariseus e disse: raça de vibra, se convertei. Você sabe o que é vibra, né? Ele não tinha medo de perder a cabeça, de falar que tinha alguém em adultério. Ele não tinha, talvez você está falando, mas está desviando, pô, não, estou não, eu sei o que Deus está falando aqui.
Ele não tinha medo de falar que o teu irmão estava possuindo a esposa do seu irmão. Não tinha medo. Perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Perdeu aqui, mas lá vai estar com a cabeça e tudo. Cuidado. Eu não vou levar nada para casa, irmão. Cuidado com a fornicação também. É culto de missão. Se Deus está me levando para cá, eu sei por quê. Porque tem gente. Cuidado. Quem brinca com fogo se queima. Cuidado com aquilo que você põe o teu olho, que não é seu. Cuidado. Está em Apocalipse, é só ler. Ele corrige e castiga todo aquele quanto ele te ama. E se Ele te ama, zela do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Zela. E vamos despertar e fazer missão. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. Futuca o teu irmão aí, fala para ele, está na hora, viu, de acordar. Vai, fala sério, fala, vamos. Futuca ela aí. Acorda, filho, vamos. Está na hora de acordar. Você sabe quem ganhou para Jesus? Foi uma criança de 12 anos. Quando eu vi as duas crianças regendo ali, eu lembrei, passou um filme na minha cabeça. A criança com 12 anos pregando para mim. Eu armado, ia sair para a rua. Ele falou, hoje tu não sai, moço. Olha o dedinho dele apontando para mim. O que está na sua cintura não vai te livrar hoje. Se tu sair. Faz 26 anos que eu estou aqui, porque uma criança de 12 anos pregou para mim dentro da minha casa. Você está entendendo a importância de você evangelizar as pessoas? Se tiver uma oportunidade dentro do ônibus, fala de Jesus. Se no teu serviço tiver uma oportunidade, fala. Na escola, fala. Seu vizinho, fala de Jesus. Seu serviço, varões, fala de Jesus. Se tiver, tem uma oportunidade, anuncia Cristo. E deixa que Ele é a semente, quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Paulo pregou, Apolo vem, deu uma regadinha, ó. Aí o Espírito Santo disse, eu faço a obra, viu? Então deixa que o Espírito Santo faz a obra. Deixa Deus fluir. Que Deus abençoe a todos aqui, irmãos, nessa noite. Amém? Olha esse, ó, Evandro, olha, só toca, já estou passando para o senhor. Olha esse hino aqui, ó. Toca aí, Evandro. Eu não sei cantar, irmão, mas era o hino que eu cantava direto na vigília. Se o sol se pôr e a noite